Bom dia, meu nome é Karen, eu sou aluna de odontologia da UNB e esse é o meu projeto de iniciação científica, que fala sobre a caracterização fenotípica de uma família com polipose adenomatosa familiar, ou FAP. A FAP é uma síndrome autossômica dominante causada por mutações em um gene chamado Adenomatous Polyposis coli, ou APC. Essa síndrome é caracterizada pela presença de centenas a milhares de pólipos no intestino, os quais possuem 100% de risco de transformação maligna em câncer coloretal. Além dos pólipos intestinais, essa síndrome apresenta manifestações extraintestinais. Dentre essas, nós teremos as anomalias dento-ósseas, que são compostas pela presença de osteomas, odontomas, dentes supranumerários, escleroses difusas, entre outros. Alguns estudos já mostraram que essas anomalias dento-ósseas podem estar presentes nesses pacientes antes mesmo do desenvolvimento do câncer dos pólipos intestinais, ou seja, antes do câncer coloretal. Então, é possível que haja um diagnóstico precoce desses pacientes, e esse diagnóstico pode ser feito por um cirurgião dentista usando um exame de rotina, a radiografia panorâmica da face, e aplicando o método chamado Dental Panoramic Radiographic Score, ou DPRS. Então, o objetivo do meu estudo foi a caracterização fenotípica dessa família portadora dessa síndrome. O estudo foi composto por 15 pacientes atendidos na clínica odontológica do HUB, divididos em grupo A, 5 pacientes afetados, e em grupo B, 9 familiares sem diagnóstico. Todos os pacientes passaram por todas as etapas, que foi consulta inicial, com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, anamnese, exame físico e exames radiográficos. As informações da anamnese foram confirmadas em prontuário médico e serviram para a elaboração de um heredograma da família. Depois, em um segundo momento, nós aplicamos o método DPRS em todas as 15 radiografias panorâmicas por 2 avaliadores cegados e em 2 momentos diferentes. O DPRS é um método de diagnóstico que atribui a cada anomalia dento-óssea um score, os quais serão somados e me darão um score final, com 4 possibilidades de desfecho. Resultados entre 0 e 2 serão anomalias normais, entre 3 e 4 serão anomalias mínimas. Ambos esses resultados são negativos para o diagnóstico da FAP. Resultados entre 5 e 6 serão anomalias ambíguas e maior ou igual a 7 serão anomalias significantes. Ambos esses resultados positivos para o diagnóstico da FAP. Depois, nós quisemos avaliar a reprodutibilidade desse método, avaliando a concordância entre os avaliadores. Como eu havia dito, foi feito em 2 momentos diferentes, um em dezembro, com o intuito de avaliar a concordância dos avaliadores um com o outro, o que foi chamado de avaliação interavaliadores. Depois, nós aplicamos o DPRS em janeiro, com a finalidade de avaliar a concordância dos avaliadores consigo mesmo, o que nós chamamos de avaliação intra-avaliadores. E para medir essa concordância, nós usamos o coeficiente de correlação intraclasse, ICC. No final, nós quisemos avaliar a confiabilidade do método DPRS para os parâmetros de especificidade, sensibilidade, acurácia, entre outros. Como resultado, nós tivemos a confirmação do modo de herança autossômico dominante, aqui expresso no heredograma. Aqui coloquei as 5 radiografias dos pacientes afetados. Aqui nós podemos observar o osteoma na mandíbula do paciente 2.9 e algumas escleroses difusas. Na tabela 1,
todo o grupo A, ele foi classificado com DPRS maior ou igual a 7, que significa positivo para o diagnóstico da FAP, enquanto o grupo B, que são pacientes sem diagnóstico, apenas um paciente apresentou anomalias mínimas. Todo o resto do grupo apresentou apenas anomalias normais. Ambos esses resultados foram negativos para o diagnóstico da FAP. Na tabela 1, eu tenho expresso a frequência dessas anomalias no grupo A e no grupo B. Aqui nós podemos ver que as anomalias mais frequentes foram osteomas, ilhas de condensação óssea, escleroses difusas associadas às raízes ou não, associadas às raízes dentárias, e no grupo B, apenas um paciente apresentou esclerose difusa não associada às raízes dentárias. Na tabela 2, eu tenho o resultado da análise de concordância dos avaliadores. Nós tivemos um resultado de concordância usando o ICC, um resultado pobre em relação à concordância entre os avaliadores em relação ao grupo A. No grupo B, nós tivemos um excelente resultado de 96% de concordância entre os avaliadores. Mas o resultado de concordância dos avaliadores consigo mesmo foi excelente em ambos os grupos, tanto no grupo A quanto no grupo B. E nós tivemos excelentes resultados de consistência também entre os avaliadores em relação ao grupo A e ao grupo B. O que quer dizer? Que apesar de os avaliadores terem atribuído scores diferentes a cada paciente, o que diminuiu o valor de concordância entre eles de apenas 38%, eles conseguiram chegar a um acordo de quais pacientes estavam afetados e quais pacientes não estavam afetados, o que nos deu um resultado de consistência de 100%, tanto em relação ao grupo A quanto em relação ao grupo B. Na tabela 3, eu trouxe o resultado da confiabilidade do teste e eu tive que, quando eu tomo resultados do teste DPRS maior ou igual a 7, maior ou igual a 5 como positivos para a FAP, eu tenho excelentes resultados de especificidade, de sensibilidade, de acurácia preditiva positiva e negativa e precisão. E não tenho nenhuma taxa de falso positivo, nem taxa de falso negativo. Mas quando eu tomo como positivo para o diagnóstico da FAP resultados do DPRS maior ou igual a 3, eu já tenho uma queda desses valores. Tenho uma queda de especificidade, eu tenho uma queda da acurácia preditiva positiva e da precisão. E, inclusive, vou ter um aumento da taxa de falso positivo. Então, respondendo ao objetivo do meu estudo, nesse estudo, realmente os pacientes afetados apresentaram uma maior frequência dessas anomalias dentuosas em relação ao grupo de pacientes sem diagnóstico. E as anomalias dentuosas mais frequentes foram as ilhas de condensação e as escleroses difusas. Aqui no meu QR Code eu deixo todas as minhas referências à disposição para consulta. Obrigada.